É diante desse Deus soberano que você está todos os dias. O Senhor está reinando soberano sobre todas as coisas. Então, quando nós falamos em Deus em primeiro lugar, esse tema que a gente quer trabalhar e quer avançar nele, é nós entendermos o que isso significa à luz da Bíblia. O que significa à luz da palavra de Deus. Eu quero começar lendo alguns versículos bíblicos, alguns textos bíblicos. O primeiro deles está em Êxodo, capítulo 13, versos 1 e 2. Êxodo, capítulo 13, versos 1 e 2. Êxodo 13, versículos 1 e 2. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Um outro texto que nós vamos ver é o capítulo, ainda no capítulo 13, versículos 12 e 13. Diz assim: separem para o Senhor o primeiro nascido de todo ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo o primogênito dentre os seus filhos. É intrigante quando a gente lê isso e nos leva a fazer algumas reflexões e entendermos o contexto bíblico desta verdade. De acordo com a lei de Deus, o primeiro filho vai para o holocausto, vai para a oferta de adoração a Deus. O primeiro é de Deus. Deus declara isso na lei, na sua palavra a Israel, por 16 vezes, que o primeiro é dele. Isso vem da percepção, da compreensão de que Deus tem a prioridade. Quando Deus nos exorta e nos chama para entregar a Ele o primeiro filho, o primeiro animal, o primeiro fruto do ventre, isso está apontando para Jesus, porque Deus viria na história a dar, e assim o fez, deu o seu único e primogênito filho por amor a mim e por amor a você. Quando Deus deu o seu único filho, quando Deus deu o seu filho primogênito por mim e por você, quando Deus fez isso, Deus nos chama a essa compreensão, e Ele está dizendo para nós que Ele não está requerendo nada de nós que Ele mesmo não faça por nós. Romanos 5:8 diz: Deus demonstra seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus amou primeiro, Deus se importou primeiro. Romanos 8, versículo 29, você pode dar uma olhadinha comigo e acompanhar nesse momento. Romanos 8, versículo 29. Agora ficou bom para eu pregar. Está chovendo, você não vai ter pressa de ir embora. Está tranquila, está uma chuvinha calma. Está boa, está boa. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus então nos deu o seu Filho primeiro, Deus nos amou primeiro, Deus deu Jesus para ser o primeiro dentre nós, para nós termos o irmão mais velho, o irmão que nos ama, o irmão que se importa, o irmão que morreu por nós na cruz do Calvário. Nesse sentido, vem a compreensão de que o primeiro é a primícia, é o que tem de maior valor. De todo o seu trabalho, o primeiro fruto é para mim, é o que Deus está dizendo.
Assim Deus saberá que Ele, o Senhor, de verdade é o primeiro na minha vida e na sua vida. Se eu não estou pronto ao que eu tenho de primeiro, ao que eu tenho de primícia, ao que eu tenho de mais valor, seja a minha saúde, a minha vida, o meu filho, a minha filha, a minha esposa, os meus bens, o meu conhecimento, se eu não sou capaz de pegar o que eu tenho de maior valor e dedicar no altar do Senhor, eu de verdade não estou declarando que Ele seja o primeiro na minha vida. E, irmãos, Deus não faz isso porque Ele precise. Deus faz isso de novo, como nós falamos semana passada, como uma prova para o nosso coração, como um teste para o nosso coração, como um teste para o meu coração, para o seu coração. É muito fácil virmos, por exemplo, à igreja, ao culto, e cantarmos e dizermos que o Senhor é soberano e que o Senhor está acima de todas as coisas. Mas quando o Senhor diz para nós, então entregue a sua vida para mim, confia em mim, deixa eu conduzir o seu coração, deixa eu dirigir os seus passos, você dá um passo atrás, você fica com medo, você fica receoso. Eu lembro de uma ilustração que uma igreja estava no porto se despedindo de uma caravana missionária que estava partindo para um outro país, e o navio ia partir. E ali as pessoas estavam felizes, porque estavam se despedindo dos missionários, estavam se despedindo dos irmãos, e o irmão estava muito alegre, e vira para um outro senhor que está do lado um pouquinho, está alegre, mas está um pouco mais contristado, compenetrado, e aquele irmão alegre diz assim, está vendo aquela Kombi que está subindo lá no guindaste, sendo colocada no navio? Eu estou muito feliz, meu irmão, eu pude doar aquela Kombi para missões, e aquela Kombi está indo para missões, e aquele homem estava feliz, empolgado, e eu também estaria, se eu pudesse fazer isso. E aí aquele senhor falou, pois é, parabéns, meu irmão, que bom que você deu esse veículo tão precioso, que vai ser tão útil para a obra missionária. Mas está vendo aquela jovem que está ali debruçada, dando tchau para nós? Aquela jovem é minha filha, e ela está indo para o campo missionário. Eu trabalho com missões há muitos anos, dou aula de missões no seminário há 23 anos, sempre trabalhei no pastorado da igreja, fazendo um investimento direto na obra missionária. Ontem fiquei feliz no relatório financeiro no conselho que a nossa igreja hoje investe algo de 6% do seu orçamento total para missões, e eu oro para a gente chegar aos 10% pelo menos. E muitas vezes, não poucas vezes, muitas vezes, eu vi os mesmos irmãos que vibram com os testemunhos missionários, que celebram a obra missionária, que adoram a Deus com os feitos missionários. Eu vi muitos irmãos ficarem aflitos quando seus filhos jovens começaram a mencionar a ideia de irem para o campo missionário. Porque é muito tranquilo nós celebrarmos a obra missionária, é muito tranquilo nós nos alegrarmos porque o missionário que está lá no campo, ele conquistou, ele fez, ele conseguiu. Mas quando a gente começa a pensar que talvez aquele missionário ou aquela missionária possa ser nosso filho ou a nossa filha, as coisas mudam de figura significativamente. Colocar Deus em primeiro lugar. Exaltar a Deus em primeiro lugar. Priorizar Deus. Engrandecer o nome de Deus, bendizer a Deus. Quando nós olhamos o dízimo nas Escrituras, e é impressionante, irmãos, vermos tanta coisa absurda às vezes escrita nas redes sociais sobre dízimo, tanta aberração, tanta abobrinha, que eu fico pensando, manda esse povo estudar a Bíblia. Nós precisamos olhar a Bíblia. Abraão, muito antes da lei, compreendeu que era o Senhor que lhe abençoava. E por isso, muito antes da lei, entregou o seu dízimo. Muito antes da lei. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis 14, vamos olhar um pouquinho sobre isso. Nós às vezes falamos de dízimo e ficamos presos à questão do valor financeiro.
A palavra do irmão Eudemar foi muito preciosa, porque quando Deus fala do coração, Ele iguala a todos nós, a despeito do quanto estejamos contribuindo financeiramente. Gênesis 14, versos 17 a 20. Diz assim: voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Essa é a primeira menção que a Bíblia traz para nós sobre o dízimo, sobre esta oferta que é dada em reconhecimento que tudo que eu conquistei foi Deus quem me deu. Se tudo que eu conquistei foi Deus que me deu, eu devolvo a Ele o meu dízimo em adoração. Robert Morris, no seu livro, ele diz que entregar o dízimo na casa do Senhor envolve honrar o Senhor com as nossas posses e com a primeira parte de todos os nossos ganhos. Entregar o dízimo, querido, não é uma barganha de troca, não é para que Deus venha a fazer no futuro, mas a entrega do dízimo é um testemunho de gratidão, porque Deus já fez, Deus já abençoou, Deus já curou, Deus já tratou, Deus já restaurou, Deus já nos deu a sua bênção, e nós, em reconhecimento por tudo que Ele fez, nós o exaltamos. Deus não precisa de dinheiro. Por isso essa série não é sobre dinheiro, é sobre valores no reino de Deus. Você é quem precisa dar para Deus, pois somente assim você irá viver de verdade a realidade que você muitas vezes afirma, que Deus está em primeiro lugar. Não faz sentido uma pessoa dizer que Deus está em primeiro lugar, se nem o dízimo eu consigo entregar a Ele. Se eu não dedico o meu tempo em primeiro lugar a Ele, se eu não uso o meu conhecimento para a glória dEle, se eu não faço nada com o que Ele tem me dado, como assim Deus está em primeiro lugar? Quando nós olhamos, por exemplo, a conquista de Israel diante da cidade, da terra prometida, a primeira cidade a ser conquistada era a cidade de Jericó. E de maneira intrigante, essa cidade tão rica, tão forte, tão grande, Deus move o seu poder sobrenatural e abençoa e dá vitória ao povo de Israel diante daquela cidade. E nessa primeira cidade, Deus dá uma ordem clara: não apanhem nada dessa cidade para vocês. Matem tudo, matem todos, queimem as riquezas, e o que for ouro e prata, traga e consagre ao santuário do Senhor para a obra do Senhor. Deus deu uma ordem clara que não era para se pegar nada para uso pessoal daquela cidade. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso se na segunda cidade, depois que Deus trata o problema que Israel tinha cometido com o pecado de Acã, você lembra da história? Porque nessa primeira cidade Deus diz: entrem, não peguem nada para vocês, e eu vou fazer algo maravilhoso. Deus faz um milagre, derruba as muralhas de Jericó, dá uma vitória extraordinária a Israel. Israel conquista Jericó, consagra ao Senhor as riquezas e fica extremamente feliz. Vem a segunda cidade, a cidade de Ai, uma cidade pequenina, uma cidade com limitações, a ponto de Josué, como estrategista, dizer: não vou mandar todo o povo para a guerra, vou mandar apenas alguns homens, é mais do que suficiente. E quando chega lá, a cidade de Ai dá uma surra em Israel, e aquele dia vários homens do povo de Israel morrem naquela batalha. E aí Josué vai perguntar para Deus o porquê daquilo, o que aconteceu, e Deus destaca: alguém me roubou.
Alguém não me obedeceu lá em Jericó. E Josué começa a colocar à prova todo o povo, até que chega em Acã. Ele havia roubado alguns utensílios de prata, de ouro, e escondido na sua tenda. E por causa daquilo Israel perdeu a batalha para Ai. Depois de consagrar, de santificar, de matar a Acã e toda a sua família, porque não tinha honrado a Deus em primeiro lugar, Deus diz para Josué: agora vai e conquiste Ai. E aí Deus diz assim: agora em Ai podem pegar tudo o que vocês quiserem. Podem pegar os animais, podem pegar a comida, podem pegar o dinheiro, podem pegar as roupas, podem pegar tudo. Por que que na primeira cidade Deus diz: não pegue nada, e na segunda cidade Deus diz: pegue tudo? Por que que na primeira cidade Deus diz: essa cidade é poderosa, é rica, eu vou dar vitória, não pegue absolutamente nada dela? E na segunda cidade em diante, todas as outras, Deus diz: pode pegar e usar e fazer um bom proveito para vocês. É simples, irmãos. De novo, o teste do coração. Na primeira cidade havia um teste de fé. Havia um teste de fé pelo seguinte: eles estavam vindo de 40 anos peregrinando no deserto. Vão conquistar a cidade de Jericó. E agora eles têm ali uma riqueza imensa. Eles têm animais, eles têm comida, eles têm tudo em abundância naquela cidade. E aí bate no coração: será que eu vou ter outra oportunidade? Será que eu vou ganhar de novo? Será que eu vou ter em outra cidade? Será que eu vou conquistar de novo? Deus diz: não pegue nada. Mas Deus, depois de 40 anos no deserto, eu vou ficar sem nada? Confia, me obedece, não pegue nada. Mas Deus, se eu não conseguir guerrear de novo e não conquistar outra cidade, confia, me obedece. Entende, querido? O problema de Deus não é que Ele quer ou não quer as coisas, mas é que Ele quer provar o nosso coração. Acã errou e ficou com algo de Deus. E quando nós ficamos com algo de Deus, nós criamos uma barreira para a bênção de Deus sobre a nossa vida. Não que Deus não possa nos perdoar, mas é porque Deus quer que nós aprendamos e confiemos nele de maneira verdadeira. Deus estava dizendo: tragam toda a prata e todo o ouro de Jericó para a minha casa, e então vocês podem ficar com todo o resto. Ele não disse: conquistem 10 cidades e entreguem-me os despojos da 10ª. Ele diz: deem-me as primícias e podem ficar com o restante. Isso exigiu fé, isso exigia confiança, isso exigia certeza de um Deus amoroso que não iria deixar faltar para o dia seguinte. Entregar o dízimo, dedicar a vida, consagrar um filho para a obra missionária, você mesmo se consagrar para a obra de Deus, requer fé. Precisamos, irmãos, entender que a vida cristã se vive por fé, e é por fé que nós experimentamos o sobrenatural de Deus, é por fé que nós alcançamos uma outra dimensão de vida, uma dimensão em que nada vai ser impedimento para que eu e você experimentemos o favor de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus. Malaquias 3, versos 8 e 9, o texto pergunta: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando, diz o Senhor. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. E aí vem aquela pergunta: mas isso não seria do Velho Testamento? Malaquias 3,6, o próprio Senhor responde: de fato, eu, o Senhor, não mudo.
O Deus que queria ser o primeiro no coração do povo de Israel na conquista da terra prometida diante da cidade de Jericó. O Deus que foi o primeiro no coração de Abraão, que consagrou a ele em gratidão a sua oferta. É o Deus que quer ser o primeiro na minha vida e na sua vida. O dízimo, os primogênitos e os primeiros frutos pertencem todos ao Senhor. Isso não é uma lei religiosa. É um princípio imutável, estabelecido por um Deus que não muda. Se eu começar a dizer que dar o dízimo é do Velho Testamento, corro o risco de dizer também que não adulterarás, também é do Velho Testamento. Mas porque estou debaixo da graça, vou adulterar e destruir meu casamento? Princípios eternos de Deus são vários. E um deles é o dízimo de Gênesis e Apocalipse. Mas deixe-me dar outros exemplos, além do dízimo. O exemplo da relação de Abel e Caim com Deus e entre eles. Diz o texto que, passado algum tempo, lá em Gênesis capítulo 4, versos 3 a 5, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a oferta de Caim. Caim foi amaldiçoado naquele dia por Deus. Por que Abel? Porque Abel deu o primeiro novilho. Abel deu o fruto da primeira cria. Abel deu o primeiro que passou pelo ventre. Caim, diz o texto, passado algum tempo, trouxe das suas plantações uma oferta que ele colheu e entregou ao Senhor. Esse questionamento que muitos fazem, por que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim? Está pautado no princípio das primícias. E quando nós entendemos isso, querido, entendemos que ofertar ao Senhor não é apenas a ideia da 10ª parte, mas sim a primeira 10ª parte, porque é um passo de fé. Quando dedicamos o nosso tempo ao Senhor, e aí vem algo importante. Qual é o tempo que dedicamos, por exemplo, para a nossa devocional na Palavra de Deus? Quando sobra o tempo no final do dia? E o que acontece comigo e você quando a gente faz isso em 90% dos nossos dias? O que acontece? Hein? Quando eu deixo para fazer minha devocional no final do dia, o que acontece em 90% dos dias? Não dá tempo. Não sobra tempo. Então, quem sabe começar o dia com o que há de mais importante, tendo um encontro com Deus pela manhã. Que sejam 5 minutos de joelho em oração, que sejam 10 minutos lendo a palavra, mas começar com Deus. Antigamente, a primeira coisa que fazíamos quando acordávamos era orar e falar com Deus. Hoje, a primeira coisa que fazemos quando acordamos é ligar o WhatsApp. Qual é o lugar que Deus tem na nossa vida? Quando a palavra de Deus fala tanto dos recursos, do dinheiro e do dízimo, e aí está o grande segredo do dízimo, querido, preste bem atenção. Muita gente fala que dízimo não é dinheiro, dízimo é isso, dízimo é aquilo outro. Isso é o que menos importa no processo. O que importa no processo é entendermos qual é o papel da oferta. O papel da oferta é eu viver na prática um testemunho vivo de que Deus é prioridade para mim. O que você acha de um marido que diz amar a esposa e nunca ajuda ela com nada financeiramente? O que você acha de uma esposa que diz amar o marido e toda vez que tem um projeto familiar, a esposa não quer ajudar com nada financeiramente, porque o dinheiro é dela e ela quer ir para o salão fazer o cabelo?
O que você acha de um pai que diz amar o filho e nunca consegue cuidar desse filho e nunca supre as necessidades desse filho? Não estou dizendo com riqueza, com fartura e abundância, mas estou dizendo com preocupação e prioridade. Sabe por que é importante entendermos o valor dessa primícia, dessa primeira parte? Porque a primeira parte, querido, é a parte redentora. A primeira parte é o que redime todo o restante. Quando eu entrego o que eu conquistei na primeira cidade, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu confio para o Senhor que poderão vir 10 outras cidades, 20 outras cidades, 20 exércitos, 200 exércitos, inimigos, ameaças. O Senhor que me deu essa, é o Senhor que pode dar todas as outras. Abraão e Isaac é um outro exemplo. Deus vira para Abraão e diz, sacrifica o seu primeiro filho. Você tem a promessa de muitos filhos, mas o primeiro é meu. Diz assim em Gênesis 22, 11 a 13, mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Deus precisava mostrar para o próprio Abraão e precisava registrar na história que Abraão priorizava o seu Deus. E o Abraão que esperava ser pai de muitos filhos, ser pai de uma grande nação, ser pai daquele que viria restaurar e resgatar a humanidade. Deus precisava registrar na história que esse homem, mesmo com essa promessa, não teve dificuldade em colocar o seu filho sobre o altar e levantar o cutelo para sacrificá-lo. O coração. Há uma lição aqui para nós. Deus está olhando para o nosso coração quando damos. É quando damos das primícias dos nossos primeiros frutos ou o nosso dízimo em primeiro lugar. É que Deus recebe e atenta para esta oferta. O dízimo é a sua primícia. O dízimo deve vir em primeiro lugar. A Bíblia é clara a este respeito. Levíticos 27, 30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Romanos 11, 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o será. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Tudo se resume no coração. Qual o lugar de Deus em nossas vidas? Qual o lugar de Deus na sua vida? Qual o lugar de Deus no seu tempo? Qual o lugar de Deus na sua agenda? Qual o lugar de Deus no seu intelecto? Deus precisa vir em primeiro lugar. Concluindo, querido, eu quero dizer para você nesta noite, Deus está olhando para o nosso coração quando ofertamos. O lugar em que colocamos o nosso dízimo, a nossa oferta, o nosso tempo, a nossa agenda, as nossas prioridades, define o lugar de Deus em nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Você tem seu filho, você tem sua filha. Seja muito honesto, seja muito sincero. A sua preocupação com o relacionamento do seu filho com o Senhor tem sido a mesma que você tem com a carreira dele, a faculdade que ele está fazendo ou que ele está para fazer, com o curso de inglês, com o Kumon, com a aula de música, de informática, de malabarismo, de pintura, de crochê, de teatro, de dança, de balé. Porque eu tenho visto uma geração de
rapazes e moças, crianças, adolescentes, lotados de coisa para fazer. E sabe qual é o dia que eles vão descansar? O domingo. Porque estão cansados. E domingo eles ficam na cama. Porque não têm forças para estarem na casa do Senhor. Você tem certeza que é assim que você quer que seu filho, que a sua filha se torne um homem ou uma mulher de Deus? Da mesma forma você. Que lugar Deus tem no seu coração? Há uma bênção especial em receber o favor sobrenatural de Deus em nossa vida, em nossas finanças, em nosso coração, em nossa família. Mas para isso, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Quero dizer para você, querido, que eu louvo muito a Deus, porque na minha caminhada cristã, muitos desses princípios eu fui aprendendo passo a passo. Não comecei na caminhada cristã crendo plenamente em tudo isso e vivendo, obedecendo plenamente. Fui aprendendo. Fui percebendo o favor de Deus. Fui descobrindo os milagres de Deus à medida que eu ousava dar passos de confiança com Ele. E quanto mais nós vamos ousando em fé e confiando, mais nós contemplamos os milagres de Deus. Minha pergunta para você nesta noite é: qual o lugar que você quer que Deus tenha no seu coração? Qual o lugar que você quer que Deus tenha na sua família? Qual o lugar que você quer que Deus tenha na vida dos seus filhos? Qual o lugar? Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor, que a Tua palavra seja traduzida ao nosso coração pelo Espírito Santo. Quando falamos de priorizar o Senhor, quando falamos de bens, quando falamos de dinheiro, tem tanta coisa deturpada ao nosso redor, que muitas vezes nossa mente viaja e nós ficamos aflitos e com muitas questões na mente. Mas o que eu te peço nesta noite, que há de mais importante, é que nós entendamos e que nós consigamos viver a realidade de que o Senhor precisa ter a prioridade do nosso tempo, das nossas forças, do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, a nossa gratidão, porque tudo que temos vem de Ti, tudo que somos vem de Ti. Por isso, Deus, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a confiar. Que a nossa fé não seja uma fé de palavras, mas seja uma fé de obras, de atitude, de coragem. Ah, Deus, por que às vezes é tão fácil, quando ganhamos pouco, ofertarmos e damos o dízimo, um valor pequeno, mas quando ganhamos mais e o dízimo aumenta, nosso coração balança, temos medo, temos dúvida, temos insegurança. Senhor, tira isso de nós. Ó Deus, como somos rápidos em ocupar a nossa agenda com coisas tão gostosas, e sim, são coisas boas. Somos rápidos para os convites, para as festas, para o lazer, para as praias, para as viagens, para as comemorações, para as celebrações, mas somos tão lentos para o tempo a sós contigo, para o joelho dobrado no quarto, para o tempo de intimidade, para a leitura da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe o que tem tomado a prioridade no nosso coração.
Às vezes são coisas boas. Às vezes é um filho como Isaque no coração de Abraão. Mas, Senhor, nesta noite nós queremos erguer um altar de adoração e entregar nesse altar o que tem tido a primazia para nós. Queremos que o Senhor seja o primeiro. Queremos que o Senhor seja o primeiro. Por isso, Pai, ajuda-nos, trata conosco, completa a Tua obra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, 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 Senhor.